Canal Hoje Conhecendo Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Ana Maria Simas, sou teóloga formada pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Meu público-alvo são pessoas que acreditam em Deus e buscam conhecimento da sua palavra. Queridos irmãos e queridas irmãs, nosso tema é sobre a vida e a morte. É um assunto difícil, evitamos de falar por medo ou por ser para muitos o desconhecido. Vamos juntos buscar entender mais sobre o mistério da morte e buscar mais conhecimento para aceitar com outros olhos, por fazer parte da natureza de todos nós. Antes de entrarmos no tema, no assunto, vamos para uma breve oração. Tá bem, irmãos? Senhor, nosso Deus, obrigada por nos dar saúde, vida em abundância e entendimento da Tua palavra. Peço, Senhor, que tire de nós todo medo, nos dê sempre coragem nos momentos de aflições e sabedoria espiritual para que a luz crística entre em nossos corações, que todos os pensamentos negativos sejam retirados e a paz de Jesus permaneça sempre sobre teus filhos. Abençoe o nosso Brasil, que a luz vença as trevas, que nossas crianças estejam protegidas pelo teu exército de anjos contra todas as maldades. Afasta, Pai querido, das nossas vidas tudo que for negativo e nada tenha poder de impedir a nossa evolução. E assim todos possam cumprir seus propósitos para quando partir deste mundo, seja garantida a nossa volta para a casa do Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, vida e morte são extremos da existência humana e de todas as vidas no planeta. No momento que nascemos, começamos a morrer a cada dia, a cada minuto e a cada segundo. Essa é a nossa condição humana e de toda a criação. Refletir sobre a finitude humana, apesar de ser desafiador para a maioria das pessoas e do contexto cultural que cada um de nós vive, encarar com naturalidade a nossa morte e das pessoas, dos animais que tanto amamos, é difícil aceitar mesmo sabendo que ela faz parte da natureza. É desconhecido e nos assusta. Irmãos e irmãs, tudo que Deus criou é perfeito, logo a morte também. Às vezes converso com pessoas sobre o assunto e o comentário é: ninguém voltou de lá para nos contar. Só que tem muitos casos de QM, experiências de quase morte, que são de pessoas sérias que nos contam o que viram e passaram. Acontece que a maioria não acredita e prefere não falar sobre este assunto, uns por motivos religiosos e outras por medo mesmo. Jesus nos ensinou tantas coisas sobre a morte. Em Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 33, fala sobre os saduceus e a ressurreição. Pergunta para o mestre: Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteriormente a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro morreu, e ficou a mulher sem filhos. O segundo, o terceiro, igualmente os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. E depois a mulher morreu também. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram?
E Jesus respondeu nos capítulos, nos versículos seguintes, no 34, 35, 36, 37, 38, assim. Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar também. Mostrou Moisés junto à sarça, quando chamava o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Temos que estar atentos, irmãos, buscar andar na luz, manter as linhas de comunicação com Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, pertence a Cristo. A conduta imoral rebaixa o preço pago para redimir os pecadores e diminui a glória para os crentes que deveriam levar a Ele, que amou tão pura e poderosamente. Quem está junto, caminhando com Cristo, não pode se envolver com imoralidades. O pecado não é só contra o corpo, ele é contra o Espírito Santo que habita no nosso corpo. Queridos irmãos e queridas irmãs, muitos pensam que nascer de novo é quando se batiza nas águas. Esse batizado, ele é físico, ele está na carne. É um momento de sacramento que se faz aceitando Jesus como nosso único Salvador. Nesse momento, passamos a seguir os passos do nosso Jesus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E passamos a ter outra conduta, abandonando os nossos erros, passamos a ter uma nova vida. Mas o nascer de novo é quando morremos na carne e ressuscitamos no Espírito. Em João 14, 12, 13, Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus está afirmando que temos o mesmo poder. Vamos aprender a usar. Jesus está no Pai e o Pai nele. Logo, eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu digo a vocês, muitas coisas eu tenho botado em prática na minha própria vida e estou recebendo muitas respostas positivas. Mas para isso eu tenho que colocar a minha fé em ação e obediência. Temos que ter medo do que fazemos em vida e não ter medo da morte. A obediência conduz à justiça e ganha vida eterna. Se não houvesse justiça divina, esse mundo seria uma piada de muito mau gosto. Uma pessoa, ela é escrava do que ela obedece ou do que ela reconhece como mestre. Se obedecer os mandamentos de Jesus, então a justiça passa a ser seu mestre. E essa pessoa não quer mais saber de andar nas trevas. Assim, ela experimenta a verdadeira vida e não tem mais medo da morte, porque ela com Jesus se torna imortal. Paulo em Filipenses 1:21 diz: olha aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja você. Lindo, né? Amém? Espero ter sido útil
Vamos viver felizes, obedientes, para um dia estarmos morando junto com o Pai. Agora vamos a um relato de um médico que passou por uma experiência pós-morte, uma EQM. Dr. Alexandre, professor da Escola de Medicina em Harvard, professor de ciências cerebrais, um grande cientista cirurgião estabelecido. Tudo começou em 10 de novembro de 2008, quando às 4h30 da manhã acordou com uma forte dor de cabeça insuportável. Foi levado às pressas para o hospital em que trabalha, onde médicos determinaram que ele sofria de meningoencefalite, uma doença cerebral, e tinha 2% de chance de sobrevivência. Depois de ser colocado em um respirador, uma luz desceu lentamente, lançando filamentos maravilhosos de prata viva e refulgências douradas. Escreve o Dr. Alexandre, que relembra o momento que caiu em coma por 3 vezes. Era uma entidade circular emitindo música celestial que eu chamava de melodia giratória. A luz se abriu como um rasgo e eu me senti passando pelo rasgo em um vale cheio de vegetação, onde cachoeiras fluíam em poças de cristal. Havia nuvens como flocos de marshmallow de cor rosa e branco. Atrás deles, o céu era um rico azul escuro, com árvores, campos, animais e pessoas. Havia água também fluindo nos rios ou descendo como chuva. As névoas subiram das superfícies pulsantes dessas águas e os peixes deslizavam abaixo delas. Antes do Dr. Alexandre voltar, os médicos disseram à família que era hora de deixá-lo morrer, desligando o aparelho. Não tinha mais o que fazer. Seu filho, na época, tinha 10 anos e ouviu que seu pai estava prestes a morrer. Abriu as pálpebras do pai e gritou: "Papai, você vai ficar bem!" E ele ouviu o choro e a voz do seu filho. Ao longo dos gastos limites do reino espiritual, senti sua presença muito claramente e comecei a recordar. Lembra o Dr. Alexandre. Seu despertar do coma é considerado um milagre, quando bateu todas as probabilidades contra a sua sobrevivência. Durante o período que ele estava em coma, as bactérias estavam comendo seu cérebro, responsável pelo pensamento e pela emoção. Ainda assim, ele podia recordar sua experiência fora do corpo em detalhes, tão vividos apesar do fato de que seu cérebro não estava funcionando. Tendo uma vasta experiência em neurociência, ele colocou em questão muito lógica que a comunidade científica é atualmente capaz de fornecer uma resposta suficiente para isso, dado que seu cérebro não era capaz de processos de pensamentos complexos naquele estado comatoso. Ele pergunta: como as mentes estavam conscientes quando o nosso corpo estavam efetivamente mortos e, no meu caso, pelo menos que o cérebro havia parado de trabalhar totalmente. Onde estão armazenadas essas memórias brilhantes vividas? Embora sempre existem aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, Dr. Alexandre sugere que as pessoas mantenham a mente aberta e suspendam a descrença no momento. Dr. Alexandre hoje, ele dá palestra para médicos, pois o caso dele, apesar de ser um grande médico cientista, mostra que existe vida eterna, que não morremos.
Apenas deixamos o corpo material para um corpo espiritual. Se você se interessou pela sinopse do Dr. Alexandre, ele escreveu o livro e conta detalhes muito interessantes. Você pode baixar em PDF. O nome do livro é Uma Prova do Céu. Vale a pena ler. Bom, meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhe e se inscreva para ajudar o canal. Um grande beijo e um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e que a paz reine em vossos lares. Amém? Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Glória a Deus.